Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Que bom estar de volta para trazer para vocês mais uma aula para a primeira série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula na rede estadual do estado do Acre. Hoje o nosso conteúdo é impactos econômicos e culturais do processo de industrialização na Europa, Ásia e na Oceania. Então nós vamos falar do impacto da industrialização nesses três continentes, tá ok? Preparados? Vamos lá! Nós vamos começando falando aí sobre os impactos econômicos da industrialização na Europa. Nós sabemos que o continente europeu foi o berço da Revolução Industrial. Foi lá que começou a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, e de lá se espalhou para os demais países do mundo. Então ela é considerada o berço da Revolução Industrial. É lá também que se encontram os países mais ricos do mundo, os mais industrializados, apesar de que também existem países com pouca industrialização, ok? Mas foi lá que começou a industrialização. Como vocês podem observar nesse mapa que eu estou trazendo para vocês, nós temos aí a industrialização na Europa, na Ásia e na Oceania. Essas partes que estão em amarelo no mapa mostram os polos industriais a nível de mundo, né? Relacionado ao mundo. Aí vocês podem observar aí onde tem indústria no Brasil, Canadá, aí na parte da Ásia, Rússia, até ali na parte da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, ali o Japão, não é? E também um pouquinho ali onde tem a parte da Europa, ali na Itália, ali nesses cantos aí. Esses são os polos industriais do mundo. Claro que nós não vamos detalhar todos os países industrializados, a gente vai falar de modo geral por continente. Quais serão os mais industrializados? Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir. A Europa, como eu falei, a indústria existe na maioria dos países, né? Eles se caracterizam pela indústria siderúrgica, a metalúrgicas e petroquímicas. E também eles têm lá a indústria têxteis, alimentícias e moveleiras. Eles empregam, claro, alta tecnologia na parte da informática, eletrônica e aeroespacial. Como eu falei, se a indústria começou lá, eles têm todo esse aparato tecnológico, né? A Europa, né? País industrializado, totalmente industrializado, quase todos eles. Mas mesmo assim, tendo começado lá na Europa a industrialização, teve alguns países que teve industrialização tardia, como Portugal, Espanha e Grécia. Esse mapa aí está mostrando, em nível geral, quais os países que tiveram industrialização tardia. A gente observa que o nosso Brasil, nós estamos falando da América, mas só para destacar o Brasil um pouquinho, né? Ele também é de industrialização tardia. O que quer dizer isso? Que quando a industrialização já estava em alta, evoluindo no restante do mundo, né? E que foi que chegou nesses países. Então, os lugares onde ela chegou mais tarde um pouco, eles tiveram mais dificuldade de desenvolvimento, principalmente na questão da exportação de seus produtos, ok? Tranquilidade? Lá na Europa, no século XVIII, eles utilizavam como fonte de energia para movimentar as máquinas, era obtida pela queima do carvão. Por isso, muitas indústrias foram se instalar próximo onde estavam localizadas, né, as bacias carboníferas. Esses países como Alemanha, Inglaterra, França e Bélgica. Eles priorizaram ficar próximo onde havia matéria-prima, que no caso aí era o carvão mineral, ok? E aí, quando chegou ao século XIX, o carvão e o petróleo eles já não estavam mais conseguindo dar conta, não foi suficiente para suprir a demanda. Então, esses países começaram a investir em usinas hidrelétricas e nucleares, no caso, Alemanha, França e Inglaterra, né? Para poder continuar, visto que a indústria estava aumentando, os produtos industrializados também, e precisava de mais fontes de energia, ok? Tudo bem até aí com a Europa? Então, vamos partir para a Ásia. Eu comecei a falar na Ásia sobre os tigres asiáticos, você já deve ter ouvido falar. Esse nome, tigres asiáticos, que se refere a países como Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, são para simbolizar símbolo de poder, alto poder em tecnologia, produtos eletrônicos. Né? Eles são chamados de tigres para simbolizar esse poder, porque o tigre é um animal poderoso. Então, quando eles apareceram no mercado, com esse alto poder da tecnologia, na exportação, principalmente produtos eletroeletrônicos, eles receberam o nome de tigres asiáticos. E são chamados de asiáticos porque são de países da Ásia, todos são da Ásia, ok?
Os tigres asiáticos, exceto Coreia do Sul, eles adotaram uma política de incentivo para atrair as transnacionais, que nós já falamos aqui em aulas anteriores o que são transnacionais. São empresas que têm suas filiais num canto, a sede num canto, aliás, e filiais em vários outros países do mundo. Então, todos esses países, exceto a Coreia do Sul, adotaram essas medidas de processamento, né? Com adoções de terreno e isenção de impostos, menos Coreia do Sul, não de início, mas mais à frente, porque nesse período aí, a Coreia do Sul, ela preferia produzir mais para o local mesmo, não tinha tanta intenção de exportação, mas mais à frente ela também acabou cedendo para as transnacionais, tá bom? Aí, depois desse período aí, surgem outros países considerados novos tigres asiáticos. Eles não tinham tanta tecnologia e tanta importância quanto os primeiros, porque eles estavam começando. Aí nós vemos aí o mapinha mostrando, né, a Indonésia, a Tailândia, Filipinas, o Vietnã e a Malásia. Esses são os países considerados novos tigres, né, e eles fazem parte da rede de negócio de empresa com os Estados Unidos, Japão e outros países desenvolvidos. Mas eles ainda estão caminhando para alcançar o nível dos primeiros tigres, que a gente citou lá atrás. Tá bom? Mas na Ásia mesmo, eles vão se destacar na questão da industrialização, tanto os antigos tigres como os novos tigres asiáticos. Beleza até aqui? Olha só, os novos tigres, por exemplo, foram instalados as indústrias tradicionais, que são as mais conhecidas, como as testes, as de alimentos, brinquedos e, como sempre, os produtos eletrônicos, que eles sempre estão em destaque entre os países de tigres asiáticos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Oceania. Quando a gente ouve falar em Oceania, a gente lembra de dois países, que são Austrália e Nova Zelândia. Em aulas anteriores eu comentei sobre a importância dos dois. A Oceania, nós sabemos que ela é formada por 14 países, né? Ele é o menor dos continentes terrestres, foi chamado na época de Novíssimo Mundo, e ocupa uma área de aproximadamente 8,5 km². Não é? Mas quem se destaca lá na Oceania na questão da industrialização? Como vocês podem ver, eu já coloquei aí, né, a Austrália e a Nova Zelândia. A Austrália ela corresponde a 60% da Oceania, por exemplo. Então, a maioria dos estados do continente oceânico está na Austrália. Então, eles são os que mais se destacam, são os países mais ricos e se destacam não só ali dentro da Oceania, mas mundialmente, pela questão deles possuírem tecnologia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Austrália e a Nova Zelândia. Como vocês podem observar aí, lá na Austrália, o diversificado parque industrial impulsa a economia nacional, ele vai se destacar em quê? Na química, na metalúrgica, siderúrgica, petroquímica e máquinas e equipamentos. Isso aí eles conseguem exportar para outros países. E já na mineração, vai ser importante a atividade desenvolvida por meio da extração da bauxita, ouro, ferro, o chumbo e o manganês, que também eles conseguem exportar. Isso tudo aí dentro da Austrália, que é mais rico do que a Nova Zelândia, que é o que eu vou falar agora, que é o segundo mais rico. Tá ok? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Na Nova Zelândia, ela é a segunda nação mais rica do mundo, como eu citei, possui elevado nível de industrialização. Mas a industrialização lá vai estar na alimentícia, transformadoras, metalúrgica, também siderúrgicas, né? Também abriga grandes reservas de petróleo, que isso é importante, carvão, gás natural, e também ela vai se destacar na economia nacional, com os rebanhos de ovino, cabrinos, né, bovinos e suíno, que isso vai impulsionar a produção de lã e carne e laticínios. Então, além dessas outras indústrias, eles também são fortes na questão da pecuária, criação de gado, que também produz lã, leite, né, e vai servir também para exportação, ok? As outras nações, que no mapa não dá para visualizar bem, nós temos aí a Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Ilhas Marshall, eles também têm uma certa importância, não tanto quanto a Austrália e Nova Zelândia, mas eles, por não serem tão desenvolvidos, eles têm as atividades praticamente voltadas para a agricultura, de plantação de subsistência. O que é isso? É quando planta somente para o consumo da família, ou se vender, só vende ao mercado local. Né? E lá vai se destacar o que nesse tipo de agricultura nesses outros países? O coco, o cacau, café, mandioca, banana, além da pesca, que é uma atividade muito praticada também nesses outros locais aí.
Todo mundo entendeu até aqui? Vocês sabem que vocês podem encontrar essa atividade completa e atividades complementares e todo esse texto com conteúdos mais amplos na plataforma Eduque, né? Então, se está tudo bem até aqui, a gente pode ir para a nossa parte da atividade. Vamos exercitar um pouquinho e saber se vocês compreenderam o conteúdo de hoje. Nossa primeira questão diz: no século XIX, o carvão e o petróleo em larga escala não foram suficientes para suprir a demanda do aumento do consumo energético dos países europeus, levando os países a investir em quais novos tipos de energia? Vamos lá, a letra A diz: energia solar e eólica. B, em biomassa e petróleo. C, em gás natural e termoelétrica. D, em usinas hidrelétricas e nucleares. E letra E, em carvão mineral e combustíveis fósseis. Vamos lá, se você marcou a letra D, parabéns, você acertou, em usinas hidrelétricas e nucleares. Quando o carvão mineral não estava mais surtindo efeito, foi quando houve esse investimento, na Alemanha, França e Inglaterra. Passamos para outra pergunta, para avançar. Os novos tigres asiáticos são países subdesenvolvidos, que recentemente, em razão de investimentos estrangeiros, têm atingido altos níveis de industrialização. Quais são os países que formam esse grupo? Ou seja, quais são os novos tigres asiáticos? Letra A, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Letra B, Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Letra C, Indonésia, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas e Singapura. Letra D, Malásia, Tailândia, Hong Kong, Singapura e Vietnã. Letra E, Brasil, México, Malásia, Vietnã e Hong Kong. Vamos lá, se você marcou a letra B, parabéns, né? Os novos tigres asiáticos, conforme mostrei naquela imagem, são Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Vocês sabem que a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas que você pode encontrar todo esse conteúdo e mais atividades complementares para você estar testando o seu conhecimento na plataforma Eduque. E eu espero vocês no próximo encontro. Que Deus continue nos protegendo e tchau, tchau, até a próxima aula.